Olá! Iniciando mais um vlog. Estou eu aqui novamente na minha cozinha e eu quero dar uma dica para você que está assistindo o meu vídeo, que é dona de casa. Eu vou falar um pouquinho sobre a panela de pressão. Muitas mulheres têm medo de utilizar uma panela de pressão. Realmente é uma panela que requer muito cuidado, muita atenção. Tem que higienizar bem para não entupir aquele pininho que sai a pressão. Tem que colocar o líquido dentro dela na altura exata, não pode colocar menos nem mais. Então requer muita atenção. E mesmo você tomando todos os cuidados, você ainda corre o risco de uma explosão. Eu desisti da panela de pressão, não por medo. Eu tinha medo, mas eu utilizava, tinha todos os cuidados. Por que eu desisti? Porque onde eu morava, eu conhecia vários lugares que fazia manutenção da tampa da panela, para trocar a borracha, para trocar aquele pininho que sai a pressão. E depois que eu mudei de cidade, aqui onde eu moro, eu tenho essa dificuldade de achar um local que faça essa manutenção. Então eu tinha 3 panelas de pressão, 2 grandes e uma pequenininha de 2 litros. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma panela elétrica de pressão. Tem no canal, tem vídeo dela que eu já fiz mostrando eu cozinhando algumas coisas nela. É uma panela super segura. Se eu não me engano, ela tem 7 travas de segurança, então você não corre o risco de uma explosão. Ela é uma panela muito segura, porém, ultimamente eu tenho ficado com preguiça de utilizar essa panela, porque eu faço pouca comida, muitas vezes pouco feijão, pouca carne, e a panela é bem grande. Aí eu tô deixando ela um pouco de lado, por quê? Eu estou utilizando uma outra panela que eu tenho, que está me servindo muito bem, como se fosse uma panela de pressão. É uma panela de pedra sabão. Ela esquenta muito rápido. Ela é um pouquinho demorado assim para cozinhar feijão. Geralmente na panela de pressão, 35 minutos você cozinha o feijão. E nessa panela de pedra, leva em torno de 50 a 55 minutos para cozinhar o feijão. Mesmo ela esquentando demais. Eu vou mostrar para você essa panela, então eu dou essa dica para você que tem medo de panela de pressão. Compre essa panela de pedra sabão, ela é maravilhosa. Tem que ter alguns cuidados. Depois que quando você coloca ela no fogo, você não pode colocar ela vazia no fogo, você tem que colocar pelo menos óleo dentro dela, ou banha, o que você costuma cozinhar, óleo ou banha você tem que colocar na panela e depois que você leva ela no fogo, porque ela corre o risco de rachar. Isso é uma informação do próprio fabricante. Aí você coloca ela no fogo, faz a comida normalmente. Depois que você tira a comida de dentro dessa panela, vai lavar a louça, essa panela você tem que deixar ela esfriar totalmente para poder lavar. Senão corre o risco dela rachar. Ela não pode ser, você não pode jogar água nela, enfiar ela debaixo da torneira para lavar, ela estando quente. Então por isso que o fabricante recomenda a esperar ela esfriar totalmente. Mas mesmo assim, com todo esse cuidado, vale muitíssimo a pena você ter na sua casa esse tipo de panela. Você que tem medo de panela de pressão, não tem um local que você conheça que faça a manutenção das tampas, que tem que ser periodicamente, você tem que levar para fazer manutenção, trocar borracha, conforme eu falei, aquele pino da pressão. Não pode deixar a panela amassar,
Então requer muitos cuidados. Então se você tem medo, compre essa panela de pedra sabão ou então a panela elétrica, que é muito boa. Por enquanto a minha panela elétrica está ali guardadinha e eu estou utilizando mais a panela de pedra sabão. Então eu quero dar essa dica aí para você que está assistindo meu vídeo, que é dona de casa, que eu gosto muito de dar umas dicas e eu tenho bastante dicas. E eu estou dando para você essa dica da panela. É maravilhosa, vale muitíssimo a pena. Ó, a minha panelinha tá ali, ó, no fogão. Agora eu só deixo ela ali em cima. Antes ela ficava guardada aqui embaixo do armário. Agora não, eu só deixo ela ali em cima. Então eu faço feijão, faço uma carne. Ontem eu fiz carne de porco e fiz nela. Então carne, feijão, arroz não, arroz eu faço na panela comum mesmo. Mas é uma carne que tem que ter pressão, eu estou fazendo nela, e o feijão. Eu fiz e realmente o sabor muda, o sabor da comida é muito mais gostoso, é a comida feita nesse tipo de panela. Porque quando você faz uma comida numa panela com pressão, a comida, qualquer tipo de comida que vai na pressão, ela não fica saborosa, porque ela foi feita muito rápido. E no fogo a lenha, você já reparou que no fogo a lenha a comida é mais gostosa? Porque ela vai cozinhando mais devagar. Por isso que a comida fica mais saborosa. E essa panela de pedra que tá ali, ó, pedra sabão, é a mesma coisa. A comida fica maravilhosa, o sabor totalmente diferente. Eu notei muito essa diferença. O fabricante já tinha alertado que a comida fica mais saborosa. Eu pensei, será que é verdade? Realmente é verdade, ela fica mais saborosa. E eu fiz a carne, achei o gosto totalmente diferente, o feijão. Então, essa dica aí para você. Se você for comprar essa panela e ela tiver no cinza bem clarinho, é porque ela não está curada. Você tem a opção de comprar ela curada ou não curada. Eu comprei ela não curada. Aí eu olhei num vídeo na internet e aprendi como que faz a cura da panela. Eu coloquei óleo vegetal, passei nela por dentro e por fora, até na tampa, e coloquei ela no forno a 200 graus. E ela ficou ali curando. E tem outra forma também de você passar o óleo por dentro e por fora e colocar na chama do fogão. Mas eu achei mais interessante colocar no forno. E depois disso eu lavei ela bem lavadinha e antes de fazer a comida eu enchi ela de água, deixei ferver um pouco a água, joguei aquela água fora para fazer aquela limpeza. Porque se você não fizer a cura da panela, ela pode soltar o níquel que fica na pedra e pode fazer mal para a sua saúde. Então é muito importante fazer a cura. Até a panela de barro tem que fazer a cura dela. Então é um processo bem simples. Você tem a opção de comprar com cura ou sem cura. É melhor você comprar com cura, mas eu acabei comprando sem cura e fiz em casa mesmo essa cura. E aí não tem mistério. Então essa é a dica que eu queria dar para você. Aqui está a panela de pedra sabão. Ó, ela é pequena. Eu faço arroz de carreteiro também. Ela tá higienizada. Essa cor marrom aqui é porque vai fazendo muita comida e acaba mudando um pouco a cor da pedra. Mas ela tá super higienizada. Eu esperei ela esfriar para poder higienizar. Então eu já estou deixando ela aqui em cima do fogão mesmo. Ela é uma panela bem pesada. Eu comprei um suporte que você compra à parte. E esse suporte você já leva a própria panela se quiser servir na mesa. Então tem um suporte de ferro que você coloca embaixo dela e leva para servir na mesa. Eu só levo para servir na mesa quando eu faço um arroz de carreteiro nela.
Aí eu levo para servir à mesa. E esse material aqui é cobre. Aí tem a alça, é muito quente, então quando você vai cozinhar, você tem que usar aquela luva para segurar aqui e poder destampar a panela. Porque ela esquenta muito rápido. E a próxima vez que eu fizer uma carne nela, eu vou mostrar. Eu já mostrei no vídeo o feijão que eu fiz, mas não mostrei a carne. Então quando eu fizer eu vou mostrar em algum vídeo para você assistir. Então vale muitíssimo a pena. E é uma panela bonita, ó. Ela pode decorar, ficar em cima do seu fogão. Eu tenho essas panelas aqui, que é de cerâmica, que eu gosto muito. Eu utilizo bastante também. Essa aqui eu faço o arroz nela. Eu não faço na panela de pedra, não. Então é uma panela muito boa. A marca dela é... Deixa eu ver se eu consigo, já tá apagadinho. Depois eu coloco aqui na descrição do vídeo a marca. Mas é uma panela que valeu a pena. Eu gosto muito de panela que tem a tampa de vidro. E eu tenho essas panelas aqui, que é esmaltada, mas eu tô deixando só para decorar mesmo. É uma panela que minha mãe me deu, que ela não utilizava. Minha mãe ganhou e resolveu passar para mim. Essa panela é uma panela muito bonita, eu deixo ela decorando. Tem aquela lá em cima também. E tem aquela leiteira ali, que faz parte daquele conjunto ali. Tem a leiteira aqui, ó. Mas eu deixo mais para decorar. Eu uso a leiteira, eu uso uma outra. E tem aquela panelinha aqui, ó. Essa panelinha, eu já fiz até um vídeo falando dessa panela, que ela é maravilhosa. Foi uma panela barata que eu comprei. Por dentro ela é de alumínio, esmaltada, ó. Já cozinhei bastante nessa panela e a tinta não soltou. Uma panela que eu gosto muito também de utilizar. E aqui embaixo da pia, onde eu guardo as panelas, nesse armário, eu tenho algumas panelas. Eu tenho essa aqui que é de inox. Essas panelas de inox, ela não é boa para fazer comida. A não ser que você faça em outra panela, com a panela no fundo grosso, né, o material grosso, e passe para essa panela, se você quiser servir na mesa, né? Ó, uma tampa bonita. E eu tenho deixa eu tirar aqui. A panela de pressão eu tinha 3, como eu falei, eu doei 3 grandes. E essa pequenininha aqui é de 2 litros. Eu resolvi ficar com ela porque eu posso fazer uma carne de panela que vai, tipo, fazendo fritura. Aí eu faço nela. A tampa eu descartei e fiquei só com a panelinha. Existem pessoas que levam no serralheiro e manda cortar a panela de pressão para ela ficar mais baixinha. Você pode fazer isso também. Alguma panela velha que você não de pressão, você pode pedir para cortar e ficar mais baixinha, tipo uma frigideira, material mais grosso, né? Então essa daqui é de 2 litros, ela é bem pequenininha. Tem essa outra aqui que é de alumínio, que eu deixo ela guardadinha aqui. E tem outra ali de inox, que eu gosto de fazer macarrão nela. Que ela é própria para macarrão. Ela tem espumadeira, que é tipo essa daqui, ó. Então, eu faço macarronada nela. E essa panela aqui grande, uma panela de ferro, muito pesada, eu não utilizo mais. Eu utilizava quando era na outra casa, porque eu fazia no fogão
da área da churrasqueira, tinha um fogão lá de 4 bocas, eu cozinhava nela. Aí como eu mudei para esse apartamento aqui, ela é muito grande, pesada, então eu uso para ferver pano de prato. Coloco Vanish branco e fervo o pano de prato. Então não utilizo mais para fazer comida. Aí tem essa panelinha aqui, que eu fazia a comidinha da minha pet, que também utilizo. E tem essa frigideira mais grossa de alumínio. Então é isso. E eu doei muitas panelas, aí fiquei apenas com essas aí. E quase não utilizo, né? Sentei aqui para tomar meu café da tarde. Eu assei biscoito de queijo e fiz um cappuccino. Eu gosto muito de fazer as refeições sentada na mesa, nessa mesinha aqui da cozinha, ou então na mesa da sala. Como o Paulo tá viajando, aí eu tô comendo, fazendo as refeições aqui na mesinha da cozinha. Essa minha mesinha toda simpática, tem uma florzinha aqui linda, ó. E eu quero contar uma historinha bem curta sobre esse biscoitinho aqui. Vou contar uma pequena história. Eu gosto muito de cozinhar. E para mim não há problema nenhum em compartilhar as minhas receitas. Se alguém pede uma receita, eu prontamente já passo para a pessoa, não esqueço. E tem pessoas que esquecem, lógico, isso é normal. Mas tem aquelas pessoas que você percebe que não esqueceu, fingiu que esqueceu para não te dar a receita. Então aconteceu isso comigo. Eu tenho uma conhecida que ela veio aqui em casa quando o apartamento estava em reforma. Ela sabia que eu estaria aqui com meu marido para olhar como é que o andamento da reforma. Aí ela, eu vou levar um lanchinho pra gente lanchar. Aí veio pra cá com a sacolinha, com um pão de batata, um suco, aí nós comemos, conversamos. Aí eu pedi a receita do pão de batata, que estava muito gostoso. Ela, eu vou te dar. Nunca deu essa receita também, nunca cobrei. Aí passou um tempo, ela trouxe aqui em casa um pão de queijo. Aí eu recebi o pão de queijo e ela fez questão que eu experimentasse na frente dela. Eu falei, não, depois eu experimento, eu almocei tem pouco tempo e tal. Aí ela ficou insistindo tanto que eu experimentei, dei para o meu marido, ele também experimentou. O que você achou? Eu falei, achei uma delícia, muito gostoso. Você me dá a receita? Porque ela disse que esse pão de queijo levava não sei quantos ingredientes apenas. Ele tinha aquele queijo provolone. Realmente o pão de queijo estava muito gostoso. Aí eu falei, você me dá a receita? Ela dou. Aí ficamos conversando uns 20 minutos e nessa conversa de 20 minutos eu citei umas 3 vezes que eu queria a receita. Ok, ela, eu vou te dar. Quando ela foi embora eu pensei, eu acho que ela vai fingir que esqueceu, ela não vai me dar essa receita. Pois, dito e feito, ela nunca me deu a receita. E eu, sem graça de cobrar, eu falei, não vou cobrar, eu vou dar corda ver até onde isso vai. Que a primeira receita do pão de batata, ela fingiu que esqueceu. Eu tenho uma receita de pão de batata, eu já fiz, só que eu achei o dela mais gostoso. Então eu queria comparar as receitas. Eu faço muito isso, de ficar comparando a receita. Às vezes tem ingredientes que você acha melhor não ter, o outro tem. Então eu gosto de fazer essa comparação para escolher qual a receita que eu vou fixar e fazer somente aquela. Então eu nunca cobrei essa receita, essas 2 receitas. Aí foi passando o tempo e eu fui ficando chateada. E comentava com meu marido, ela não me deu a receita. Meu marido, esquece essa receita.
Se ela não te deu até hoje, não vai dar mais. Cobra dela. Eu falei, não vou cobrar não. Aí passou um tempo, eu estava navegando na internet, pelo celular, e eu vi uma receita de pão de queijo. Aí eu falei, vou dar uma cutucada nela. Aí peguei esse vídeo de receita e mandei pro WhatsApp dela. E escrevi assim, oi amiga, eu lembrei de você. Essa receita eu lembrei de você. Para ela se tocar, que ela tava me devendo uma receita, né? Aí ela, obrigada, mandou beijinhos. Beleza. Aí eu fiquei mais chateada ainda. Eu falei, ela tá fingindo que não lembra. Então, assim, tem pessoas que não gostam de dar receita para ninguém. São pessoas egoístas. E começam a inventar história. É porque é receita de família. Receita de família, você vai, digita lá a receita, tem milhares na internet. Aí a pessoa que não quer dar, inventa que é receita de família. Então, eu acredito que é pessoa egoísta. Eu dou com muito gosto as minhas receitas. Quando eu vejo que a pessoa gostou, eu passo para frente. Não fico guardando só para mim, não. Graças a Deus, eu não sou egoísta. Você negar uma receita para a pessoa, tudo bem. Aí até que um dia, vou entrar agora aqui, nesse biscoitinho aqui. Eu fiz o biscoitinho. Não, antes de fazer o biscoitinho, ela veio aqui e trouxe um bolo de milho para mim. Aí eu experimentei, ela fez questão que eu comesse na frente dela, ela queria ver eu falando que era delicioso. Aí eu, que delícia, gostoso. Aí ela foi embora. Aí eu, para retribuir, levar a vasilhinha dela, para não devolver a vasilhinha vazia, eu fiz esse biscoitinho de queijo e levei. Entreguei para ela, ela comeu, achou uma delícia, aí depois mandou uma mensagem e me agradecendo e dizendo que o biscoito era muito gostoso e que queria a receita. Aí eu pensei, eu não vou dar a receita, porque ela ficou me devendo 2 receitas, eu não vou dar, eu vou ser egoísta agora. Ela foi egoísta comigo 2 vezes, pois eu vou ser também. Vou dar o troco. Aí meu marido começou a rir, acha graça, né, das minhas histórias. Aí até que eu pensei, eu falei, quer saber? Isso não me faz bem. De pagar com a mesma moeda. Aí eu peguei e mandei no WhatsApp a receita para ela. E eu ainda coloquei dicas minhas nessa receita. Olha, a receita fala que você coloca meia xícara de chá de queijo ralado, queijo parmesão. Mas eu coloco a xícara cheia, porque eu achei que o biscoito ficou muito mais gostoso com a xícara cheia de queijo. E outras dicas que tinha lá, se eu não me engano, tem umas 3 dicas que eu ainda coloquei. Dicas da Lê. Coloquei lá no WhatsApp. Passei a receita todinha, digitei a receita enorme, que ela ficou bem grande, porque eu encaixei essas 3 dicas e passei para ela. Então, o que eu queria passar aqui nessa mensagem é isso. É triste, né, quando você se depara com pessoas egoístas, que não quer compartilhar algo. E uma coisa assim, tanta gente compartilha, né? Não é segredo nenhum, tem tanta essa receita aqui que eu queria que ela me desse, tem milhares na internet. Não custava nada ela passar para mim. Com certeza ela pegou na internet ou insistiu para alguém passar para ela. Então a mensagem é essa: não ser egoísta, principalmente em relação à comida, né? Eu passei a receita para ela. Ela com certeza deve ter pensado, poxa, eu não passei aquelas 2 receitas para ela. Aí o que aconteceu? Quando eu passei no WhatsApp a receita, passou uns minutinhos, acho que a consciência dela pesou, não sei, ela me mandou a receita do pão de queijo, que tinha meses que eu tinha pedido, né? Ela me mandou. E eu nunca fiz, porque eu fiquei pensando, será que a receita é essa mesma? Então eu fiquei desconfiada. Eu não fiz e nem vou fazer essa receita, porque
Eu passei uns dias bem chateada por causa dessa receita. Então é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Agora eu vou comer o meu biscoitinho de queijo. Se alguém quiser a receita, é só escrever aí nos comentários que eu coloco a receita para você que está assistindo o meu vídeo. Ok?